coisas que nós precisamos urgentemente evitar na relação com os nossos filhos. Hoje eu vou falar de 3 atitudes para você não fazer aí em casa com os filhos de vocês e que tem a tendência a melhorar muito a relação. A primeira coisa é quando a gente rotula a criança. Não podemos rotular a criança, seja de forma negativa, claro, ou de forma positiva também. Então, por exemplo, a gente tem o hábito de rotular as crianças de forma negativa quando a gente fala assim: como você é devagar, você é muito preguiçoso, você é bagunceiro, você é danado. Falamos essas coisas muitas vezes de forma automática, sem parar para pensar que isso é um rótulo. A gente está colando na criança uma característica que na verdade muitas vezes nem é dela, mas que ela está com aquele comportamento naquele momento. A forma de rotular positiva, que também é algo que a gente precisa cuidar muito para que não aconteça, é quando a gente fala assim para os nossos filhos: nossa, como você é lindo, você é muito inteligente, você é maravilhoso, você é muito esperto e por aí vai. A lista é longa, não é verdade? Claro que a gente pode elogiar os nossos filhos dessa forma, mas a gente tem que cuidar para que isso não fique recorrente. Por quê? Porque esse também é um rótulo que a gente cola na criança e que ela vai ficar o tempo todo buscando alternativas para não perder este rótulo. E às vezes isso traz autoexigência, autocobrança, fazendo com que aquela criança busque de todas as formas não deixar esse rótulo de lado. Então, a primeira dica para que a gente não tenha com os nossos filhos é o rotular. A segunda dica, também muito importante, que a gente tem que evitar de todas as formas, são as comparações. A gente compara com um amiguinho, a gente compara com o irmão, seja ele mais novo, mais velho. Essas comparações faz com que a criança não tenha liberdade, não tenha espaço para ser quem ela é. A gente está falando para a criança: olha, você tem que ser igual fulano, que estuda muito, ou você tem que ser igual a ciclano, porque é comportado, ou quando é com o irmão, a gente fala: nossa, mas o seu irmão só tem essa idade e não faz mais isso que você está fazendo. Essas comparações, elas são muito ruins para que a criança, para a autoestima da criança, para o desenvolvimento da sua personalidade, porque a gente está dando notícias de como ela deveria ser e não dando espaço para ela ser quem ela é. Então, as comparações precisam ser evitadas. Só uma comparação que é benéfica, você sabe qual é? Quando a gente compara a criança com ela mesma, buscando principalmente as conquistas que ela já teve. Então, por exemplo, você se lembra quando você não conseguia andar de bicicleta, como foi difícil e você tentou, você se esforçou e agora você consegue? Esta é a comparação positiva e que a gente pode usar assim como recurso no processo de educação dos nossos filhos para desenvolver essa autoconfiança, fortalecer a autoestima, mostrar que na vida tem desafios e que os desafios existem e que a gente sempre que tem que lidar com algo novo passa por um friozinho na barriga, mas que em outros momentos isso também já aconteceu e ele conseguiu. Então, esta é a segunda dica para que vocês, na verdade, tentem ir mais para essa comparação da criança com ela mesma do que comparar com os outros. Comparar com os outros, seja o irmão ou o amigo, jamais. Tá fazendo sentido para você até aqui? Antes de continuar com a terceira dica, super importante de que a gente não pode fazer com os nossos filhos nesse processo de educação, eu quero me apresentar para quem está por aqui e não me conhece. Eu sou Alessandra da Silva Ferreira, sou psicóloga infantil há mais de 20 anos e eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal,
porque tá assim de vídeos com informações importantíssimas para auxiliar você nesse caminho da maternidade, da paternidade, do cuidado com as crianças. Curte também esse vídeo se você está gostando dessas dicas. Mas, sem enrolação, vamos para a terceira e última dica, que é super importante. A gente não deve se esquecer que essa criança está em processo constante de aprendizado. Eu bato muito nessa tecla aqui, porque a gente tem a tendência, como adultos, a gente já sabe, né? A gente já sabe tudo, a gente sabe educar, a gente sabe como conduzir, a gente sabe como fazer e a gente tá ali só falando, faça isso, se acalme, não faça assim. E a gente esquece que um dia a gente também não soube, que um dia a gente não sabia como fazer e que nós aprendemos e que a vida é um constante aprendizado e não é diferente com as crianças. Muito pelo contrário, a criança está chegando agora e está em pleno processo de aprendizagem. Então, quando a gente for orientar, quando a gente for falar o que a criança não pode fazer, corrigir um comportamento, a gente tem que ter isso dentro de si para ir até essa criança com o intuito de ensinar. Olha, filho, você fez assim, assim não tá legal, você não pode falar assim, seria melhor que você fizesse assim, vamos combinar da próxima vez você fazer dessa forma? Olha, eu sei que você tá irritado, você tá com muita raiva, mas a gente não pode bater nas pessoas, a gente não pode se jogar. É melhor que você respire fundo, que você vá pro seu quarto, se acalme, depois a gente conversa, porque assim a gente não consegue conversar. Tudo isso você está ensinando para essa criança, você está tendo consideração pelo que ela está sentindo e ao mesmo tempo está ajudando ela a aprender como que age nesses momentos. Então, essas são as 3 dicas para que você não tenha essas atitudes com os filhos de vocês e assim construir uma relação mais harmoniosa, uma relação onde a gente cria pontes com os nossos filhos e não muros, que é o que eu sempre falo aqui. Eu te espero aqui na semana que vem no próximo vídeo. Compartilha com quem você acha que precisa receber essas informações. Um beijo e até a próxima!